já que eu não posso fazer uma live, né? Estou retirar esse direito meu aqui no TikTok, só posso fazer live dia 7 de setembro. Eu vou gravar esse vídeo, tá? E quero agradecer à Justiça de São Paulo. Nossa, sim, gente. A Justiça de São Paulo tirou a minha moradia, que eu morava mais de 40 anos junto com a minha família. Uhum. Estou gravando um vídeo um pouquinho longo porque eu preciso explicar o que aconteceu. Eu morava nesse terreno que tinha, né? As casas há mais de 40 anos, né? E apareceu no caminho um ex-juiz que virou grileiro, na época ele era juiz, né? Os dois advogados que a minha mãe tinha contratado, um abandonou a causa, o outro deixou passar o prazo, né? E ali tudo no Fórum de Santa Amaro, né? Bom, minha mãe ganhou uma indenização de 3 desembargadores. Essa indenização virou, né, um danos morais para ex-juiz, agora ele é um ex-juiz que virou grileiro em São Paulo. Ele alegava que minha mãe estava, né, no terreno, se beneficiou, né, do terreno, enfim, né? E a gente tá lá desde 79. Só tinha umas casinhas simples. Mas, como o segundo advogado da minha mãe deixou os prazos passarem, ele retirou esse direito, né, de minha mãe receber, né, essa indenização, alegando que minha mãe devia para ele 320 mil de IPTU. De IPTU. E aí minha mãe tinha uma indenização de 125 mil, foi abatida em cima desse 320 mil, né? E ele, ainda minha mãe ficou devendo para ele, minha mãe é uma aposentada, ganha um salário mínimo, né? Enfim, isso tudo que o juiz entendeu, né? Que ele estava certo. Não. É a primeira vez, todos os advogados que a gente depois vamos falar sobre isso, todos os advogados falaram que nunca viu isso na vida deles, né? Mas tudo bem, tudo ali no Fórum Santa Amaro. E aí ele conseguiu um pedido de posse do terreno, né? Depois a gente contratamos outros advogados, esses sim, né? São heróis, né? Conseguiu segurar esse mandato de emissão, de posse, né? E entrou com vários agravos, né? Mandou medir o terreno, mostrando que a gente tá morando há um bom tempo lá, que a gente não invadiu, né? Que ele não é dono desse terreno, mas o juiz do Fórum de Santa Maria entendeu que sim, né? E todas as vezes que o nosso advogado entrava com pedido, ele negava, sempre negava. E o último agravo que os nossos advogados fizeram, mostrou para ele ter um agravo, né? Tinha outra emissão de posse, por favor, segure a emissão de posse até ser julgado esse agravo. E o juiz não deu nenhuma ligança, do Fórum de Santa Maria, não deu ligança nenhuma. Enfim, e chegou até os colegiados, esse agravo. Ali tinha todas as provas que o terreno, a medição do terreno, tudo que o terreno não era dele, né? Ali se a justiça fosse justa de verdade, né? Não fosse parcial, entenderia que ali tinha muitas coisas erradas, né? Um ex-juiz, né? Que virou grileiro, né? Então assim, gente, aqui em São Paulo, a Justiça de São Paulo parcial, né? Foi denunciado esse juiz, né? O juiz de Santa Marta também foi denunciado, mas ninguém tomou uma providência nenhuma. Então, eu posso falar que tá tudo misturado, né? Tudo misturado. E hoje, o advogado entrou em contato, os nossos advogados entraram em contato e disse que, como o agravo foi para
para o colegiado, os colegiados aceitou o argumento do ex-juiz que virou grileiro. Uhum. Porque tinham pedido para ele se manifestar, né? Ele não se manifestou, passou o prazo, ele não se manifestou. Mas como ele conseguiu, com o juiz do Fórum Santa Amaro, tirar a gente desse lugar que eu morava há mais de 40 anos, né? Então, para ele já tá vazio, né? O terreno. Então o colegiado deu causa ganha para ele, né? Provavelmente nem olhou o agravo, provavelmente, né? Ele se manifestou depois do prazo. Agora, se fosse uma pessoa comum, se tivesse manifestado depois do prazo, teria perdido, né? Mas não, esperaram ele se manifestar. Isso aconteceu com a minha mãe, né? A minha mãe, o segundo advogado dela, deixou os prazos passar, então não deram chance para ninguém, se fosse o caso dela fosse se manifestar, né, o advogado, depois do prazo, ele não ia aceitar. Mas como é um ex-juiz, aceitaram o argumento dele. Os advogados que depois a gente contratamos, porque os primeiros advogados da minha mãe se venderam, a gente pode falar isso, eles se venderam para esse ex-juiz, ele faz isso, ele ameaça os advogados, tanto que com esses, ele fez isso, né, mas esses aí, graças a Deus, não ficaram com medo dele, né, e tá aí. E aí eu quero agradecer aqui a Justiça de São Paulo, né, a Justiça de São Paulo. A gente tá vendo, né? Mesmo que seja um juiz grileiro, que virou grileiro, ou um juiz corrupto que vem de sentença, se ele sai fora, né? Se tiram ele, eles vão pra casa, vai receber uma aposentadoria e continua cometendo crime, né? Continua cometendo crime e fica acima da lei, né? É isso, gente. O que eu posso fazer? Eu tenho que agradecer, né? A Justiça de São Paulo, sabe por quê? Porque isso dá mais força pra mim, bater de frente com a direita. Por que eu tô dizendo a direita? Porque esse ex-juiz, ele é ajudado aqui, é apoiado, né, pelo Ricardo Nunes, pelo Tarcísio, pelo Kassab, né, e por alguns deputados e vereadores de direita aqui em São Paulo. Sim, ele não tá sozinho, né? Ele tem a gangue deles, que são maiores do que ele, né? E lá dentro também da justiça tem amigos dele, né? Tem muito amigo dele. Então é isso, gente. Tenho que agradecer a justiça, né? Porque isso dá força pra gente bater de frente. Ano que vem vai ter eleição e vai ser ótimo, né? Vou fazer questão de fazer uma faixa e agradecendo a Justiça de São Paulo e escrevendo o porquê que estou agradecendo, né? E colocar todos os nomes dessa turma de direita. Todas essas, vereador, deputado, prefeito, governador, e quero avisar a todos que moram em São Paulo que vocês também correm risco. Se vocês não tiverem amizade com procurador, com juiz, com desembargador aqui em São Paulo, se você for pobre, tá? Mesmo provando que aquilo que está é direito seu, né? Vocês podem perder, tá bom? Agora, se for um ex-juiz corrupto, bandido, certo? Ele ganha. Ele ganha mesmo fazendo documento falso, dizendo que é dono do terreno, dizendo que paga IPTU. E depois você descobre que ele não paga IPTU não, que é um documento falso, né? E ele pode processar senhoras que quer um salário mínimo, né? Ganhar um absurdo desse, alegando uma coisa que não existe, que ele coloca um processo de 2002 e a gente tá nesse terreno desde 1979. Mas quando tem juiz parcial é assim mesmo, né? Obrigada, Justiça de São Paulo. Vocês conseguiram tirar a moradia de uma família. Parabéns, Justiça de São Paulo. Parabéns. Vocês merecem parabéns. Né? Tem que ser assim. Tem que agradecer. Porque é assim que a gente consegue mostrar o que é uma justiça parcial, né? Que acha que é acima de tudo. Acima da lei, né? E protege os seus.